Que Jesus nos abençoe, que estejamos bastante receptivos às bênçãos dessa casa, com o nosso coração, com os nossos pensamentos bastante abertos. Uma grande alegria estar aqui com vocês, é a primeira vez que eu venho, é muito recente as palestras aqui às quinta-feiras, mas tem um público considerável, muito legal, muito bacana isso. Eu vou precisar sintetizar a palestra, porque eu acabei fazendo no tempo normal, mas hoje é 30 minutos, né? Então eu vou precisar andar um pouco rápido, tá bom? O tema é a missão educadora dos pais, tá? É bom dizer que tudo que está aqui não foi nada inventado por mim, né? Tudo já está escrito já, né? É muito difícil trazer algo novo da doutrina espírita, né? Algo que seja espetacular, bombástico, miraculoso, tá? O grande milagre está em nós mesmos, né? Em pegar as coisas simples, a que está no Evangelho, né? Que estão sendo ditas há milhares de anos e colocar em prática, né? E é uma dificuldade nossa, né? Tornar mais próximo a teoria da prática, né? Às vezes precisamos fazer essa reflexão, né? O quanto que nós conhecemos e qual a distância que a prática daquilo que nós conhecemos está de nós. Muitas pessoas reclamam às vezes, né? Desiste de ler, de estudar, porque se sentem incapacitados em colocar em prática aquilo que leu, aquilo que aprendeu, né? E devoram livros, obras, mas chegam a reclamar que a vida não mudou nada. O professor Luiz Gasparim diz assim, que não é a teoria que muda a realidade. O que muda a realidade é o fazer. Você pode ter uma excelente teoria, mas se você não colocar em prática, a sua realidade continua como está. Não vai mudar nada, né? Então, o progresso se dá no ato de fazer, na execução, tá? A lei de Deus, ela é uma lei de impulso, né, do progresso, mas é preciso fazer. Missão educadora dos pais. Vamos lá. Nunca é tarde para recomeçar. Eu tenho falado desse tema em algumas casas e geralmente, algumas vezes, algum pai, alguma mãe vem procura lamentando porque agora já passou o tempo, meus filhos já cresceram, né? Agora eu devia ter aprendido essas lições quando eles eram crianças, eles eram pequenos, né? Que Emmanuel diz, né, que é o período importante para a assimilação dos conceitos divinos, né? É na infância, tá? Edivaldo, a esse respeito, diz assim, que se por acaso, por inexperiência, não orientamos bem o filho na primeira infância, ou seja, no momento propício à assimilação dos princípios educativos, né? Se não orientamos bem o filho na primeira infância, é sempre tempo de recomeçar, porque estamos sendo educados até a hora da própria desencarnação. Os pais que não lograram encaminhar bem os filhos, porque lhes faltavam o equilíbrio do discernimento, quando se estava no período da formação da personalidade, podem recomeçar a qualquer instante, de maneira suave, perseverante e otimista, através do exemplo e da vivência do amor. É o amor que transforma, né? O amor é a fonte de todas as nossas virtudes. Vamos lá. Mas Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, está meio apagado ali, mas tudo bem. Santo Agostinho diz o seguinte, embora Divaldo dá um conforto, né, mas ele nos alerta que o instante é agora, é aproveitar essa existência, essa encarnação, independente da idade que os filhos estejam. E Santo Agostinho diz, lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, que fizeste da criança confiada sob a vossa guarda, tá? Isso vai ser, porque o planejamento reencarnatório é algo divino, né?
família é planejada, os filhos são planejados, absolutamente nada, nós sabemos, acontece por acaso. Na questão 583, Kardec também preocupado com essa questão, pergunta aos espíritos, se uma criança se torna má, apesar dos cuidados dos seus pais, eles são responsáveis? Ou seja, aqueles pais zelosos, cuidadosos, amorosos, que deram um bom exemplo, trabalharam, se esforçaram, mas, no entanto, os filhos trilharam um outro caminho do desejado pelos seus pais. Esses pais que lutaram, que labutaram, diante das leis divinas, eles são responsáveis? Os espíritos dizem que não, eles não são responsáveis. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é difícil e maior será o mérito se conseguirem desviá-lo do caminho do bem, do caminho do mal. Ou seja, quer dizer, o esforço maior, né? Porque às vezes a criatura diz, né? Mas é muito difícil, né? Por mais que eu me esforce, por mais que eu lute, meu filho não me ouve, ele não me entende, ele não me aceita, ele continua rebelde, ele continua respondendo, né? Eu tenho muita dificuldade em transmitir algum valor, algum ensinamento para o meu filho, porque ele não me dá atenção. Gandhi, sobre isso, diz o seguinte: Gandhi diz que não existe um coração, uma alma, um espírito que seja tão endurecido, tão revoltado, tão rebelde, que ele não ceda, que ele não se entregue pela força do amor. Se ele não se entregar, não é porque o espírito, o coração, era tão endurecido assim, mas porque o amor não foi suficientemente forte para promover isso. E vindo de Gandhi, admitimos que é uma grande verdade, né? Vamos lá. Emmanuel, vou voltar aqui. Emmanuel disse que é impraticável o aprimoramento da humanidade sem educação. E a educação exige legiões de colaboradores. Aí então tira aquela ideia, né, que a educação está nos bancos escolares, né? Responsabilidade da escola e dos professores. Emmanuel, nessa frase, ele convoca toda a humanidade, né? Todos, qualquer indivíduo que tem próximo dele uma criança que está no período de formação, de crescimento, né? Ele pode transmitir a essa criança e deve transmitir a essa criança algum valor, tá? Porque pode essa pessoa, sem ela pensar, sem ela desejar, mudar o destino desse espírito. Tem crianças que por uma frase, por uma visão que ela tem, ela começa a ver a vida com outro sentido, né? Disse Jesus: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Jesus também disse: vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando Jesus diz: brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, ele acreditando na potencialidade do homem. Quando ele disse: sois deuses e podeis fazer tudo o que faço e muito mais, é porque ele estava colocando em evidência ali a potencialidade divina do indivíduo. Mas isso tudo, para chegar a cumprir aquilo que Jesus disse sobre nós, só há um caminho, não existe outro. E o único caminho para percorrer e que vamos conseguir fazer com que a nossa alma se ilumine de tal maneira, de tal forma, que se torne luz e possa um dia, na nossa existência eterna, chegar mais próximo de Deus, o caminho é da educação. Não existe outro. Não existe um país no mundo que tenha se desenvolvido sem que tenha sido pelo processo de educação do seu povo. Então a educação é a alma
né, da nossa transformação. Por isso que Jesus admitiu, aceitou como único título a ser chamado o de mestre. E o que é o mestre? Aquele que educa. A nossa doutrina espírita tem como codificador um educador. Kardec foi educador nas 3 últimas existências. A doutrina espírita é uma doutrina na sua essência pedagógica, educativa, né? O tempo inteiro, tudo que se passa numa casa espírita tem por objetivo a nossa transformação através do aprimoramento, através da educação. Mas vamos lá. Erich Fromm, psicanalista, a principal tarefa do ser humano nesta vida é dar à luz a si mesmo. Nós precisamos, né, buscar a nossa luz. Vamos lá. Pacheco, José Pacheco, fundador da Escola da Ponte, e ele diz essa frase: educar é tornar visível a dimensão divina da pessoa. Olha que interessante, né? É essa a função da educação. Tornar visível, aparente, perceptível a nossa dimensão divina. E onde que está a nossa dimensão divina? Está dentro de nós. E nós precisamos cultivar para que ela germine, para que ela cresça, para que ela dê frutos. A educadora e divulgadora em todo o Brasil da pedagogia espírita, Dora Encontre, minha amiga, por sinal, né, e minha professora, recentemente terminei um curso em São Paulo com ela, de pedagogia espírita. Ela fez um poema fantástico sobre isso. E bastava dizer esse poema para entender todo o significado dessa palestra. E de tantas outras que vamos assistir, que tem por objetivo trabalhar a nossa educação, o nosso aprimoramento. O poema chama Germinação. E diz assim: a alma humana é divina. E dentro dela germina semente de perfeição. Bastará o seu cultivo para que o homem cativo trilhe livre a evolução. Cultive-se na criança essa bendita esperança de um ser humano melhor, de um ser que ame a justiça e amaine toda a cobiça, fazendo o bem ao redor. Mas não se alcança a virtude numa rígida atitude de limite e punição. Só o amor, farto, completo, semeia em pleno deserto os frutos da perfeição. O exemplo nobre de paz, o diálogo loquaz, a ternura partilhada, são os caminhos mais certos a fazer homens corretos que sigam a própria estrada. Confiemos no porvir, pois o amanhã que há de vir, bonita promessa encerra. Quem crê num Deus de bondade, também crê na humanidade, que será luz sobre a terra. É a promessa do Cristo: brilhe a vossa luz. Vamos lá. Pestalozzi foi mestre de Kardec, né, em Verdun, né? Mestre Pestalozzi. O amor pedagógico, o amor que educa, né? Aquele amor que transforma, que serve de exemplo, né? Que trabalha o aprimoramento do indivíduo, seja ele criança, adulto, na casa espírita, em qualquer lugar. Ele diz que o amor pedagógico é aquele que consegue acender no outro, ou seja, despertar no outro o desejo do bem, o anseio de luz, a vontade de evoluir. Isso que é educar, né? Não é aquela educação imposta de fora para dentro, né? É o despertar de dentro para fora a educação do indivíduo, né? O aprimoramento do indivíduo. É esse que é o amor pedagógico, né? Que faz com que o indivíduo goste de aprender, ame o aprendizado, né? Isso que é interessante. E Maria Montessori, né? Foi a primeira médica psiquiatra na Itália. Ela disse que
lidar com a criança. O lidar com a criança envolve aí todas as ações, né? Estando perto de uma criança, até ficar parado, a criança está nos observando. Pois vamos ver isso com Kardec. E ela diz, Maria Montessori, lidar com a criança é lidar com um ponto mais delicado e vital, onde tudo pode se decidir e renovar, onde tudo está cheio de vida, onde se acham escondidos os segredos da alma, porque ali se elabora a educação do homem, né? Onde se acham escondidos os segredos da alma. A criança, né, recém-nascida, traz de outras existências toda aquela bagagem, né, e vem na terra para ser trabalhado, não é verdade? Muito interessante. O que está por trás de uma criança, né? Por trás de uma criança tão... É interessante a pedagogia espírita, porque ela não vê a criança apenas como uma criança, mas como um ser, um espírito em evolução, com uma bagagem muito grande para ser trabalhada, né? Então você vê uma criança ali pequenininha, né? Frágil, mas ao espírito, a potencialidade que está guardada nessa alma, né? Nesse espírito, né? Quando buscamos a essência das coisas, as aparências somem. Aparência é aquilo que está de fora, né? E às vezes nos preocupamos com os nossos filhos, né? Eu mesmo às vezes me vejo cometendo esse erro, né? Pentei o cabelo, vai com essa roupa, né? Troca esse sapato, seu tênis está sujo, onde já se viu? Parece um andarilho, sair desse jeito, como que se isso fosse o mais importante, né? O mais importante é o que está dentro mesmo, não é verdade? Aí, eu sou assim, diz a criança. Você só pensa que me conhece, mas no fundo eu posso te surpreender. E surpreende mesmo, né? Hoje a criança cada vez mais surpreende os adultos, né? Temos consciência disso. Kardec, então, na questão 582, pergunta se realmente a paternidade é uma missão, né, que é o tema da nossa palestra, a missão educadora dos pais. Então, é uma missão a paternidade? E os espíritos respondem que sim, né? Sem contestação, ou seja, é uma missão e não tem diálogo, nada que justifique que ela não seja. A missão dos pais é educar, é sem contestação possível, uma verdadeira missão e ao mesmo tempo grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro, né? Futuro da criança, né? A redenção da humanidade, diz Isabel Senira, a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento dos homens não terá fim, tá? Então a criança, para que seja desenvolvido esse caráter nela, há necessidade de ter por perto sempre um adulto que possa transmitir esses valores a ela, né? Vamos lá. E Kardec segue: Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que esses a dirijam no caminho do bem. Cumpriu sua missão, então. Bom. Mas meu filho não desenvolveu em nada, meu menino não conseguiu estudar, não sei, o moleque não virou nada na vida. Queria que ele fosse doutor, que ele fosse médico. O menino não deu nada certo. Mas você fez do seu filho um homem de bem? Eu fiz. Então você cumpriu sua missão, pronto, né? Kardec diz, aquele que seria um artesão feliz, forçado pelos pais, torna-se um médico frustrado. E o lema de Saint-Hill é preferível formar um varredor de rua feliz do que um erudito neurótico. Então, é isso que às vezes a fissura dos pais, né? Está preocupado, né, com a profissão do menino, eu quero que meu filho seja, né? Como se isso fosse o sentido da vida dele, só isso, né? E esquece às vezes o que clama dentro do espírito daquele filho, né? Já há alguns casos, né, contados pelo Rubem Alves, de filhos que termina a faculdade, no dia da formatura, chega para o pai ou para a mãe, entrega o diploma e diz: olha aqui, o que você queria que eu fizesse?
Agora eu vou fazer o que eu quero, né? É muito, muito importante, é muito vital isso para que nós consigamos auxiliar nossos filhos, nossas crianças no cumprimento da sua missão. Vamos lá. Esse é Rousseau, educador, Jean-Jacques Rousseau, no livro Emílio. Não sei se alguém que conhece esse livro, o Emílio, uma obra de 700 páginas, uma grande obra da educação. Todos os pais deveriam ler, né? Você conhece o Emílio? Alguém conhece? Um pai, quando gera e sustenta um filho, só realiza com isso 1/3 da sua tarefa. Só. Né? Eu dei o estudo, paguei faculdade, né? Mas só fez 1/3 só. Tá? O filho deve amar os pais antes de saber que este é o seu dever. Não adianta querer cobrar depois, lá na adolescência, né? Lá quando estiver mais velho, né? Amor que não foi dado no momento propício. Então, quer dizer, antes do filho entender que ele deve amar os pais, tá? Ele já deve ter recebido esse amor, né? Antecipadamente. Então, por isso que Rousseau disse, né? O filho deve amar os pais antes de saber que este é o seu dever. Ou seja, não tem como amar por obrigação, por dever, né? O amor é algo espontâneo, é livre, tá? E é o único bem do Espírito que quanto mais... Incrível Deus, né? Nessa hora da criação do amor, né? Porque é o único patrimônio nosso que quanto mais se dá, mais se conquista, né? Vamos lá. Eu tinha planejado aqui, mas não vai dar tempo, e outra vez, se for possível, a gente passa para vocês, uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Paraná. E lá, nessa universidade, eles têm um núcleo de análise do comportamento. Então, durante vários anos, eles pesquisaram o comportamento dos pais em relação aos filhos, e chegaram numa conclusão super reveladora e que faz com que a gente consiga entender o que está se passando hoje na humanidade, né? Não é só no Brasil não, mas em todo o mundo, né? Às vezes há um distanciamento muito grande, né, na relação pais e filhos. Mas se der tempo a gente passa, se não der vai ficar para outra vez. Mas vamos lá. É interessante a gente passar o que Kardec, né, o educador, antes de ser Kardec, ele era Hippolyte Léon Denisard, então aos 24 anos, recém-chegado, né, de Verdun, aluno, Kardec militou durante 10 anos como professor na França, né, em Paris. E ele escreveu esse plano para melhoria da educação. E é incrível, né? Ele diz o seguinte sobre a educação. O que é a educação? Né? As pessoas pensam que às vezes a educação é aquisição de conhecimento, mas não é, né? Tem outro valor muito mais amplo que isso. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício. Parece muito simples, né? Educação é a arte de formar os homens, de transformar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude. Divino, né? É divino, isso é de Deus. Somos criaturas de Deus, né? Mais uma vez lá, o que diz Jesus: brilhe a vossa luz. E abafar o dos vícios. Quer dizer, isso que a educação faz, né? Ela abafa os vícios a ponto de chegar numa hora que desapareceu no espaço, na infinidade do passado, não tem mais, né? Tudo que nós somos hoje, de valores, o pouco que nós melhoramos, é devido ao processo de educação. Senão, estaremos ainda na barbaridade ainda, né? Embora ainda muitos espíritos conseguem, nessa atual existência, resgatar esse passado, né? A época da barbárie. Estão fazendo isso agora com o tal de UFC. Isso é uma barbaridade, né? MMA. Gente, isso é um resgate
Acho que os homens da caverna já não estariam mais fazendo isso, gente. O que é isso? Homem lutando, isso é completamente desprovido de necessidade para o espírito, né? Nós vivemos hoje a era do espírito, a era da evolução, né? Do diálogo, não é verdade? Mas vamos lá, isso é muito provocador, e não é nossa intenção fazer isso. A criança, o que Kardec fala sobre a criança? A fonte das qualidades morais se acha nas impressões que a criança recebe, desde o seu nascimento e talvez mesmo antes. O antes aí significa, então, no período de gestação, né? Desde esse período já é possível, então, o espírito já sentir, né, o ambiente em que ele vai reencarnar. É interessante que a ciência já descobriu que o primeiro sentido a desenvolver no feto é a audição. Primeiro. Então, dentro da barriga da mãe, a criança que está ali já ouve tudo o que se fala ao seu redor. Por isso, muito cuidado, né? O que se fala quando está perto de uma gestante, não é verdade? Porque ali também está um espírito, né? Porque as nossas palavras são dotadas também de vibração, como foi falado na mensagem anteriormente, né? Do livro. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve, a faz experimentar impressões. Cada objeto que a criança vê lhe dá uma ideia. E cada palavra que ela escuta, ou cada ação que ela é objeto ou testemunha, a faz experimentar uma impressão. A mesma impressão mantida durante um certo tempo e frequentemente faz com que essa criança contraia um hábito. E os pais às vezes não percebem, né? Acho que a criança é inocente. Ele não sabe, né? Ele não entende ainda. É muito novinho, né? Mas está ali, tudo sendo registrado, né? E de repente vem à tona. Aí o pai fica surpreso. Onde você aprendeu isso? Só pode ser na escola. Só pode ser. Aí vai lá na escola e briga com a professora. Eu vou tirar meu filho dessa escola. Onde já se viu? Meu menino faz isso. E dentro de casa está tudo ali exposto. 24 horas, né? Walter Barcelo diz que nossa casa... Walter Barcelo é um educador, escritor, né? De Uberaba, escreveu o livro Educadores do Coração, a arte moral de educar os filhos. Fantástico, toda a obra dele. Ele diz que nossa casa é um Big Brother, né? Está ali 24 horas sendo vigiado pelas crianças, né? Pelos nossos filhos, né? E tira um pouco esse distanciamento que é, né? Esse modelo de tratar o filho mais próximo, né? E às vezes nós seguimos padrões, nós temos esse hábito de seguir padrões do passado, né? Minha mãe me educou assim, meu pai me educou assim, eu aprendi desse jeito, né? Só que nós vivemos no século passado, não se educa a criança do século XXI com métodos do século XX, século XIX, é outra situação, né? Por isso que hoje temos, para nos apoiar, né? Para nos ajudar, as informações, que está aí na internet, questão de ser cada vez mais rápido, né, a velocidade. Então, hoje é necessário que os pais busquem muita informação mesmo, para poder lidar melhor com seus filhos. Todos nós precisamos, né, porque eles estão muito à frente de nós, né, nessa questão da tecnologia e da informação. Então, isso de resgatar o passado, dizer assim, eu aprendi desse jeito e tem que ser assim, né, precisa mudar. Tem até aquela história da menina, né, da mãe, com muito carinho, ela foi ensinar a filha a assar um peixe, né? Naquele tempo fazia isso. E foi ensinar a filha a assar um peixe. E ela disse assim, filha, eu vou ensinar você a assar um peixe, tá bom? E a menina chegou perto dela. Ela pegou o peixe, colocou na mesa, não estava de carne, e disse assim, primeiro você corta a cabeça do peixe e depois você corta o rabo do peixe, tá bom? Mas por que, mamãe, precisa cortar a cabeça do peixe e o rabo do peixe? Ela falou, porque minha mãe me ensinou assim. A mãe me ensinou assim. Tudo bem, ensinou. Né? Aí um dia estava lá, foi conversar com a vovó, falou, vovó, por que quando você assa um peixe, você precisa cortar a cabeça do peixe e precisa cortar o rabo do peixe? Ela falou, porque minha mãe me ensinou assim. Tudo bem. Aí um dia lá na casa dela, conversando com a Bisa, né? A menina curiosa foi perguntar para a Bisa, Bisa, por que quando você assa um peixe, você corta a cabeça do peixe e corta o rabo do peixe?
E a bisa respondeu: é porque minha assadeira é pequena. E seguiu, sem questionar, sem saber, não é verdade? Então precisamos tomar esse cuidado. Ora, assim como a educação intelectual consiste nas somas das ideias adquiridas, a educação moral é o resultado de todas as impressões recebidas. Como é que está meu tempo aí? Eu perdi o tempo. Tempo esgotado? Mais quantos minutos? 5? Então tá bom. Vamos lá. Quero encerrar com uma história. Não vai dar tempo de passar o que eu estava imaginando. Eu já imaginava. Tem que passar rápido. Sei que tem bastante coisa. Aqui fala sobre a escola, né? Tudo que dá alegria é aprender, a memória auxilia. Isso é Ecumênios, né? Quer dizer, a criança não pode ir para a escola com os olhos cheios de lágrimas. Não pode, né? Escola tem que ser uma coisa feliz, alegre para a criança, né? Adélia Prado: não quero faca e nem queijo, eu quero fome. Quer dizer, não adianta você dar uma faculdade, gastar uma fortuna, né, com um filho numa faculdade, né, se ele não tem vontade. Desperta a vontade nele, né? Então ela fala: Adélia, não quero faca e nem queijo, eu quero fome. Quer dizer, de que adianta o sujeito ter a faca e o queijo na mão se ele não tem vontade de comer o queijo? Ele não vai comer, né? Ele não vai aproveitar, não é verdade? Vamos lá. Jesus no Lar, né, fala sobre os amigos aqui, que é o grande... Isso é interessante, né? Porque na infância acontece isso, né? Se bem que está diminuindo um pouco, mas primeiro tem isso das mães. Eu não quero saber de criança em casa, pelo amor de Deus. Criança para a rua, não quero saber de bagunça, né? E é interessante, né? Porque é preciso conhecer os amigos dos nossos filhos, né? Preciso conhecer. Tem que trazer, vem fazer. É preferível bagunçar a casa do que bagunçar a vida depois, né? Então, Rousseau de novo: quando o lar não passa de uma triste solidão, é preciso divertir-se em outro lugar. Ou seja, não tem ambiente, não tem. Então tem que buscar diversão em outro lugar, em outro espaço, né? Os atrativos da vida doméstica são o melhor contraveneno para os maus costumes. Hoje eu tenho uma outra palestra que é uma sequência dessa, né? Que é sobre drogas, né? Sobre dependência química. Então a gente pega um gancho nesse tema e dá uma sequência lógica para entender hoje aí como está devastador, né? O uso de drogas, né? Para você ter uma ideia, o THC, né? THC, né? É o componente, é o princípio ativo da maconha. E eu já vi muitos pais dizer assim: ah, não, meu filho só fuma maconha, só como se isso fosse a cereja do bolo, né? E não é, gente. Se você pegar nos anos 60, o THC, que é o componente ativo da maconha, na maconha, consistia em 0,5%. Hoje é 5%. Tá? E no caso do skunk, que é o néctar da droga, chega a 30%. Ou seja, o poder de viciação aumentou 10 vezes. Ah, mas antigamente eu fumava lá um baseado uma vez ou outra e não viciava. Hoje vicia. Tá? O efeito do THC no sangue é tão poderoso que se ele ficar 8 dias, ele demora 8 dias para ser eliminado da corrente sanguínea. E se em 8 dias a pessoa voltar a usar a maconha de novo, rapidamente ela se torna dependente, né? E a porta aí está aberta para todas as outras. Chico Xavier, agora eu vou encerrar mesmo, tá? Chico Xavier disse que o único contraveneno contra as drogas que vem no mundo todo aterrorizando os pais e as famílias é o amor dentro do lar. E ele diz assim: pode faltar pão, mas se faltar amor, aí as coisas tomam outro rumo. Eu vou contar para vocês uma história, então. Eu sempre contei história para os meus filhos quando eram pequenos, hoje já estão grandes, né? Mas eu contava uma história de uma mãe que venceu, né? Eu contei essa história aqui numa palestra que eu fiz aqui alguns anos atrás.
para ver como que é importante, é vantajoso investir na educação, persistir, não desistir, por mais que o filho apresente sinais de dificuldade. Tá? Eu vou contar para vocês a história de um menino chamado Zezinho. Ele nasceu numa favela e era muito pobrezinho. A sua mãe, a dona Maria, ela trabalhava sem parar. De dia, como empregada, ela tinha muita roupa para lavar. E de noite, a dona Maria ainda tinha que trabalhar, lavando, passando, costurando as roupas que o Zezinho ia usar. O seu pai, o Godofredo, ele só vivia encrencado, pois como ele bebia muito, ele estava sempre desempregado. E as pessoas na rua, quando viam o Zezinho, falavam: pobre menino, o Zezinho, miserável, desvalido, muito pobre o coitadinho, ele tem tudo para ser bandido. Sua infância, muito pobre, não foi fácil de aguentar. Roupa nova, só usada. Ele não podia nem brincar. Pois já pequeno, bem pequeno, ele começou a trabalhar, engraxando sapatos dos donos de um velho bar. E outros sapatos vieram. E Zezinho, que legal, ele engraxava direitinho, com um carinho especial. E cada dinheiro ganhado era muito importante. Pois para quem não tinha nada, qualquer centavinho já era o bastante. Mas era o Zezinho sair na rua para as pessoas falarem: pobre menino Zezinho, miserável, desvalido. Se ninguém ajudar esse menino, ele vai virar um bandido. Certo dia na escola, o Zezinho foi estudar. E lá havia a professora que ele aprendeu a amar. A escola era precária. A carteira era de pau, o teto tinha goteira, mas a professora era legal. A dona Vera, a professora. A Zezinho tudo ensinava, adição, subtração, e ela nunca se cansava. E o Zezinho, sua classe, ele era sempre o melhor. Dividia, multiplicava, todas as matérias ele sabia de cor. Mas era sair na rua para o povo falar: pobre menino Zezinho, miserável, desvalido. Se ninguém orientar esse menino, ele vai virar um bandido. Um dia o seu pai morreu, de tanto que tinha bebido. Aí o povo falou: é agora que o Zezinho vira bandido. Mas que nada, o Zezinho preocupou-se com a mãezinha e teve que trabalhar dobrado, de manhã até a noitinha. Mais sapatos engraxados, mais matéria para estudar, e o Zezinho dava conta, parecia não se cansar. E todo dia após a aula, a sua mãe ele sempre ajudava. Ora, a casa ele varria, ora, a louça ele lavava. Mas o povo comentava: pobre menino Zezinho, miserável, desvalido. Se ninguém educar esse menino, ele vai virar bandido. Mas o tempo foi passando e o Zezinho foi crescendo. Quanto mais ele estudava, mais ele ia aprendendo. Com dinheiro de engraxate e com tudo que estudou, certo dia na escola, o Zezinho se formou. E logo arranjou um emprego. Não parou mais de estudar. Da favela, ele se mudou. Uma casa, ele conseguiu alugar. Depois de algum tempo, agora o Zezinho já formado, num curso superior, por onde ele passa agora, as pessoas olham para ele e comentam: lá vai Zezinho, menino, se formou doutor. Parabéns, doutor Zezinho, que foi um menino pobre e desvalido que nasceu numa favela e teve tudo para ser bandido. Mas não foi. Encontrou uma mãe que teve o tempo inteiro a confiança, o amor, a esperança que esse menino venceria. E esse menino venceu. E Eurípides Barçanufo diz o seguinte: que a esperança só morre no coração de quem não ama. Ela é um sentimento que se instala em nós como um sinal da presença divina. Sua força transformadora consegue transportar o ser para um mundo de novas reflexões. Filha da fé raciocinada,
Ela transmite a segura convicção de que as dificuldades não são obstáculos, mas estímulos. As quedas não são derrotas, mas lições. Esperança é a certeza inarredável da destinação feliz do espírito humano. Vai, esperança, e leva a sua mensagem aos corações de todos os educadores e mostra-lhes que as suas atenções, de preferência, devem se deter nas almas mais difíceis. Vai e conta a cada um desses heróis que a maior recompensa pelos seus esforços será a sua consciência tranquila. Vai e lhes diz que sem esperança jamais o agricultor se resignaria a esperar tanto tempo para colher os frutos das pequenas sementes que suas mãos lançam à terra. Vem, esperança, e resgata-nos a dignidade divina e nos faz mergulhar sem receio no seio augusto e amoroso do Criador. Obrigado pelo carinho de vocês e que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Walter mais uma vez pela bela explanação e aproveitar também a agradecer todo o pessoal que nos acompanha pela internet, que por algum motivo não puderam estar presentes no salão. Agradecer a todos eles também que nos acompanham e passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passes. Dentro de tudo que você passou para a gente, tem uma dúvida comigo. Há excesso de amor? Pecamos por excesso. O que excede é a falta do amor, às vezes, isso complica. Mas amor nunca... O amor transborda, né? A gente fala. A única coisa que pode transbordar, perguntou se há excesso de amor, né? Claro que não, isso não tem. Né? O amor de Jesus por nós é ilimitado. O amor não tem, transborda, não tem. Tá? Não. O único problema no amor é quando não se ama, né? Mas é sempre importante isso. Tá ok, então.